Proclamação do Evangelho de Jesus segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar, e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nós temos a alegria de poder mais uma vez celebrar a misericórdia. Diga comigo: Senhor. Pode ser mais forte: Senhor, nós te louvamos por nos dar mais uma vez a oportunidade de celebrar a misericórdia. Filhos, a palavra de Deus é também uma maneira de Deus manifestar a sua misericórdia. Quando a palavra chega, ela produz isso dentro de nós. Ela produz a experiência da misericórdia de Deus. E nós escutamos essa palavra. Somos felizes, porque o Senhor nos deu mais uma vez a palavra, e nós temos aprendido a cada terça-feira o valor da palavra em nossa vida. Nós podemos viver sem a palavra? Não, porque viver sem a palavra é viver sem Deus. Se eu vivo sem a palavra, eu vivo sem. Mas se eu tenho a palavra, eu tenho Deus. Nós vamos conjugando essa realidade, percebendo como Deus é misericordioso. Como Deus prepara para nós momentos de misericórdia como esse. Nós escutamos nessa noite uma leitura do livro do Êxodo. O livro do Êxodo é o segundo livro da Sagrada Escritura, onde narra toda a história do povo de Deus. E o Senhor nos deu como palavra nessa noite um texto do livro do Êxodo, que por sinal traduz de maneira tão bonita quem é Deus. Hoje a leitura nos fala sobre a imagem de Deus que vem a partir de uma experiência que Moisés tem com Deus. E Moisés diz para o povo que Deus é bom, que Deus é misericordioso, que Deus é compassivo e Ele é cheio de providências para conosco. Moisés traduz a imagem de Deus de uma maneira tão bonita, mas essa imagem, ela veio por meio de uma experiência que ele teve com Deus. Quem escutou bem a leitura pôde compreender isso. Moisés tinha intimidade com Deus. Ele ia constantemente à tenda da reunião. Era uma espécie de igreja. Na verdade, a primeira igreja
construída por Moisés para celebrar Deus, chamou-se tenda da reunião, ainda quando o povo estava no deserto. E Moisés ia à tenda, como a leitura diz hoje, para conversar face a face com Deus, como um amigo conversa com o outro. E quando nós escutamos esta leitura, ela nos traz o seguinte ensinamento de Deus. Primeiro, que a nossa relação com Deus tem que ser uma relação de amizade. Deus é nosso amigo. Eu preciso me relacionar com Deus como amigo da minha alma. Deus é nosso amigo. E quando Moisés nos ensina hoje, é para tirar do nosso coração algumas falsas ideias de Deus que nós temos. E às vezes essas ideias nos impedem de conversar face a face com Deus. Porque muitas vezes, ao invés de ter uma relação de amizade, nós temos medo de Deus. Para nós, Deus é alguém que mete medo, é alguém que castiga, é alguém que pune, é alguém que está com um chicote na mão para me bater, para me punir, para me olhar 24 horas. É como se o olhar de Deus estivesse me vigiando 24 horas. E às vezes a gente vai criando essas ideias, e Deus não é assim. Essa não é uma imagem correta de Deus. Moisés nos diz hoje quem é Deus. Deus é aquele que eu posso me relacionar com Ele como amigo. E nós queremos aprender nesta noite a ter uma relação de amizade com Deus. Primeiro passo que Moisés nos ensina: se nós queremos ter amizade com Deus, é preciso que a gente também tenha essa ideia da busca. Você viu que na leitura de hoje, Moisés ia todas as tardes na tenda da reunião. A tenda da reunião é o lugar do encontro com Deus. É o lugar onde Deus fala face a face. A tenda da reunião é o lugar onde eu converso com Deus. Aí nós vamos entender que é preciso também, numa relação de amizade, haver uma relação recíproca. Deus vem e eu vou. Deus fala e eu escuto. Eu falo e Deus escuta. Moisés nos ensina que o caminho da amizade com Deus, o primeiro passo é a busca também pelo Senhor. É esse deixar-se encontrar por Deus. Porque quando eu me deixo encontrar-se por Deus, eu vou entendendo que um processo novo vai acontecendo conosco. Jesus fala hoje da explicação da parábola, explicando para os discípulos que uma relação de amizade com Deus nos faz ser trigos e não joio. Uma relação de amizade com Deus me leva a me tornar um trigo e não um joio. O joio é uma erva daninha, uma erva ruim, que não serve para outra coisa, senão para ser queimada ou atrapalhar o processo de crescimento das outras ervas. Mas o Senhor nos lembra que nós não somos joio, nós somos amigos de Deus. Eu preciso dizer todos os dias que eu sou amigo de Deus, que eu não sou joio. E Moisés, com esse grande testemunho, nos ensina hoje esse caminho de amizade com Deus. Depois, a amizade com Deus, ela gera uma realidade de escuta, porque a amizade gera confiança. Não pode haver amizade se não tiver confiança. Pode haver amizade sem confiança? Não. Então, quando a gente tem amizade com alguém, a gente confia.
A gente partilha, não é verdade? A gente conta para o amigo os problemas que a gente está vivendo. E às vezes a gente conta, quando a amizade é tão grande, a gente conta até as nossas intimidades. Coisas que ninguém sabe, nós partilhamos com os nossos melhores amigos. Uma relação de amizade gera uma relação de segurança. Se Deus é meu amigo, eu partilho com Ele das minhas dores. Se Deus é meu amigo, eu partilho com Ele das minhas intimidades. Eu não tenho medo. Numa relação onde o medo está, não há relação de amizade, há relação de domínio. Na amizade não há uma relação de medo, há uma relação de reciprocidade. Portanto, se eu sou amigo de Deus, eu preciso entender que eu tenho que ter uma relação livre de partilha, e eu vou partilhando com Deus, como Moisés faz hoje na leitura. Moisés vai fazer o que na tenda da reunião? Moisés vai conversar com Deus. Mas Moisés vai conversar o que com Deus? Moisés vai conversar, Moisés vai partilhar das situações que estão acontecendo, dos problemas que ele está vivendo, das angústias que ele traz no coração, da cabeça dura de um povo que ele conduz, de problemas que estão dentro da comunidade. Então Moisés está cheio de problemas, e para onde é que Moisés corre? Para a tenda da reunião. Para onde é que Moisés corre? Para conversar com Deus. Olha como eu preciso aprender. E quantas vezes, quando eu estou cheio de problemas, para onde é que eu tenho corrido? Para o bar, beber cachaça, afogar as mágoas, na droga. Para sair do mundo, eu vou usar droga, que é para eu esquecer os problemas que eu estou vivendo. Para onde é que eu tenho corrido quando eu estou cheio e carregado? Moisés nos ensina nessa noite para onde é que nós temos que correr. Você compreendeu? Para onde é que você tem que correr quando o sapato apertar? Para Deus. É lá onde você vai desaguar seu coração. Você vai abrir seu coração como Moisés fez. Vai jogar o que você está vivendo nos braços do Senhor. E a palavra de hoje diz que quando Moisés saía da tenda, ele saía com um semblante novo. Ele saía renovado. Olha o que acontece quando a gente entende o processo da vida. Quando a gente tem uma relação de amizade com Deus, não tem outra. Quando o sapato aperta, quando vem o problema, aí eu sei, eu vou correr para Deus, eu vou partilhar com Deus. E ali naquela partilha, naquela relação de conversa, Deus vai me fortalecendo, e eu vou me tornando um homem novo como Moisés. Eu vou me tornando uma mulher nova, como a experiência de Moisés. Não sei se você já percebeu, mas quando a gente está cheio de problemas, que a gente busca lugares errados para a gente desaguar nossos problemas, a gente está multiplicando o problema. Imagine quando eu estou cheio, lá em casa está uma situação complicada, está uma relação desgastada, mas aí eu vou lá para o bar encher minha cara. Depois no outro dia, você conseguiu resolver seu problema? Não, você voltou pior. Você acorda pior. E nessa noite o Senhor está nos ensinando esse passo da amizade com Deus. Nos passos da amizade com Deus, nós somos renovados. Imagine, ao invés de você correr para afogar suas mágoas no vício, no álcool, na prostituição, nas coisas erradas da vida, se nós aprendêssemos a correr para Deus, nós íamos entender quanta coisa nós íamos solucionar. Mas o Senhor está nos dando a graça nessa noite de aprender um novo caminho.
Então, quando você estiver naquela situação que Moisés estava, corre para a tenda da reunião, corre para os braços de Deus, vai conversar com Deus, vai partilhar com Deus, vai colocar no coração de Deus, e vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com Moisés. A palavra ainda diz que tinha uma outra pessoa que sempre acompanhava Moisés, um jovem chamado Josué. E quando Moisés saía da tenda, Josué não se afastava, Josué permanecia, porque a experiência que Josué ia tendo com Moisés ia dando a ele a credibilidade daquilo que Deus era. E a experiência foi tão boa que Josué não queria se afastar dali, porque Josué vai se tornar, depois de Moisés, o grande líder de Israel. Ninguém consegue liderar sozinho, ninguém consegue liderar se Deus não está. As coisas ficam perdidas no caminho. Eu não consigo liderar minha própria vida se Deus não estiver comigo. Eu não consigo conduzir a minha história, a minha própria vida, se Deus não estiver, muito menos um povo. Josué entendeu, Josué compreendeu, está nos ensinando nessa noite. Se nós quisermos dar passos longos na nossa vida, a gente precisa primeiro ancorar nosso coração em Deus. Se você quer ser um homem vitorioso na sua vida, se você quer ser uma mulher vitoriosa na sua vida, o primeiro passo que você tem que dar é gerar uma relação de amizade com Deus, gerar uma experiência de amizade com Deus. Ninguém segura. Imagine só, tantas lutas que Moisés teve que enfrentar no deserto adentro, quantas perseguições. Moisés foi vencido? Não. Moisés foi derrotado? Não. Josué foi derrotado? Não. Onde eles chegaram? Na terra prometida. Isso diz o quê? Que quando nós estamos com Deus, nada consegue destruir a nossa vida. Quando você está em Deus, nada consegue destruir. O inimigo vai aparecer? Vai. As lutas vão vir? Vão. Os ventos vão soprar? Vão. Mas quem está com Deus, no fim de tudo, sai vitorioso, como Josué e como Moisés. E Deus quer dizer isso nessa noite para você. Não insista mais em querer caminhar distante de Deus. Nós estamos aprendendo nessa noite que nós queremos ser amigos de Deus, que nós queremos ter uma relação de proximidade, porque nós não somos joio. Você escutou a explicação da parábola do Evangelho dos últimos domingos? Os últimos 3 domingos, o Senhor falava do reino de Deus usando parábolas, e hoje o Evangelho é uma explicação dessas parábolas, onde o Senhor reafirma que nós não somos joio. O joio é obra do maligno. Quem semeia o joio é o maligno. Nós não viemos do maligno, nós viemos de Deus. Então não somos joio, nós somos trigo, porque somos amigos de Deus. Olha que lição bonita Deus está nos dando nessa noite. Que caminho bonito. Você já sabe. Você já sabe agora, está aprendendo uma arma poderosa para lutar contra os ataques de Satanás. Quando Satanás tentar com tua vida, corre para Deus. Satanás não suporta uma pessoa que corre para Deus. E é por isso muitas vezes que ele tenta você de uma maneira tão grande, diante dos problemas, que você não tem que ir para Deus não. Você tem que ir para o erro, você tem que ir para o bar beber, você tem que usar droga, você tem que usar da injustiça.
olha para onde é que Satanás quer que a gente corra e olha o que Deus está nos ensinando. Por isso que eu digo para você que uma terça-feira dessa faz muita falta quando ela não acontece. Porque Deus nos dá tantos ensinamentos. Porque Deus dá tanto caminho novo para nós. Nada mais de ceder às armadilhas de Satanás. Nós somos amigos de Deus. E quando o vento quiser soprar contra a tua vida, você já sabe para onde é que você vai correr. Aplauda Jesus por essa palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja amado e louvado.